Olá pessoal, eu sou o Léo Fernandes e começa agora mais um bate-papo aqui no canal. Thanks a lot. No roteiro de hoje eu separei uma única pergunta que é a porta para as demais perguntas. E a pergunta é: mentira ou verdade? Então vamos lá. Quais foram os dias da sua vida que você cruzou, esbarrou no mentiroso? Essa é a pergunta seguinte. Outra pergunta que diz: você já se pegou mentindo para alguém? E lá no seu âmago, lá no fundo do seu coração, você disse: puxa, eu menti. Ou o que é pior, você já se pegou mentindo para você mesmo e dizendo, depois de ter pensado, analisado e tudo mais, você disse: puxa, eu menti para mim mesmo. Isso não é bom. Bom, foi pensando nisso e com base em alguns textos bíblicos que eu vim aqui colocar esse vídeo para você. Eu até poderia mentir para você e dizer que Deus é um cara que tolera a mentira. Ele vai falar: ah, não, tudo bem, não tem problema algum, você pode mentir à vontade e tudo mais. Mas eu estaria mentindo para você se dissesse isso. Então eu vou te dizer, embasado no que a Bíblia diz, no que a Bíblia nos diz. E diz o seguinte, que Deus, ele não compactua com a mentira. Ele abomina a mentira. Ele abomina a mentira. E, consequentemente, não suporta a presença dos mentirosos. Então, onde há mentira, não há a presença de Deus. Onde há a presença de Deus, não há mentira. Ok? Então, a gente parte dessa premissa. Lá do começo, lembra? Mentira ou verdade? Lá em João 8,44, bem rapidamente aqui eu vou dizer para vocês, que diz o seguinte: vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Então Deus diz que o diabo é o pai da mentira. É o cara que realmente tem propriedade em relação à mentira. Contrário de Deus. A gente também sabe que o próprio Deus, Jesus Cristo, é a verdade. Está lá em João 14 que ele diz, quando ele responde, né, a todos, ele diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, portanto, a gente já distinguiu aí que existe uma diferença entre a mentira e a verdade. A gente sabe que é possível ser livre. A gente sabe, a gente que é cristão sabe que é possível ser livre, né? Através de Jesus Cristo. E outra coisa, esse papo aqui que a gente está tendo não é um papo para ateu, não é um papo para quem não crê em Jesus. É um papo para pessoas que creem em Cristo, tá? Não é um papo inteligente, de sabedoria, um papo de caráter, né? Humano. É um papo de quem se converteu em Cristo Jesus e de verdade hoje possui o caráter de Cristo em si. Somente essas pessoas é que vão entender do que a gente está falando. Quem não se converteu, quem não tem o caráter de Cristo, quem não está apontado para a direção do Senhor, não sabe o que é isso que a gente está falando. Vai achar que é balela, vai achar que é besteira, ok? Então, o que a gente está falando aqui é para as pessoas que de fato se converteram, que têm o coração convertido e que sabem o que é caráter de Cristo, ok? Vamos continuar aqui. Em alguns textos a gente pode perceber que Jesus é muito claro, né? Que Deus é muito claro a respeito da mentira. Lá em Efésios, por exemplo, ele diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Está falando de quem se converteu, de quem é unido em Cristo,
que têm o mesmo coração. Tá? Em Colossenses ele diz o seguinte: não mintam uns aos outros. Tá? Em Colossenses 3, 9 e 10. Ele diz: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem e com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem de Cristo. Ou seja, aquele que é novo convertido, aquele que de fato tem Cristo morando dentro dele, não compactua, não age na mentira. Ele quer a verdade exclusivamente para a vida dele. E busca a verdade acima de qualquer coisa. Está em Apocalipse, e esse texto é muito forte. Ele diz o seguinte: fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria e os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Então, Deus é muito claro que desses ele se aparta, desses ele quer botar para correr. Esse ele tá fora, esse ele não tá junto com eles, não compactua, tá? Em resumo, o que eu quero deixar aqui para você é que Deus nos ama, assim como nós somos. Mas ele não compactua com as nossas manias, com as nossas atitudes, ok? As atitudes daqui do mundo. Principalmente a mentira, que é o assunto de hoje, tá? As práticas que a gente tem comumente. Então, Deus ama você, Deus ama a mim. O que ele não gosta, o que ele não compactua é com a mentira, porque Deus é a própria verdade. Então, toda vez que você tiver a oportunidade de mentir, pare e pense nessa palavra que eu vou deixar para você, que está lá em Tiago 4:7, que diz o seguinte: portanto, submetam-se a Deus, resistam o diabo, e ele fugirá de vós, fugirá de você. Desejo para você uma excelente semana, que Deus habite dentro do seu coração todos os dias. Muito obrigado, um abraço, fica com Deus.